Olá, nerds de todo o multiverso. Eu sou o Igor de Mello e tirem as crianças da sala, porque vamos fazer um vídeo hoje falando sobre o Pinóquio. Porém, é uma versão para maiores de 18 anos, é isso mesmo. Que é uma história que pega como base a trama original do livro lá de 1800 e pouco de Carlos Collodi, mas cria uma versão alternativa, colocando o Pinóquio em situações sexuais, matança e outras coisas bem bizarras. E é bem diferente, óbvio, mas é muito interessante e cheio de nuances com muitas críticas sociais e políticas. Então vamos falar do Pinóquio de Víntilos, eu acho que é assim que fala. Então vou falar algumas partes sobre essa história que é em quadrinhos, porque assim, ele é bem longo e tem muitas histórias paralelas, que nem daria para eu falar tudo em um só vídeo. Então eu peguei algumas situações específicas que são bem bizarras para poder falar aqui para vocês. Mas eu não vou dar nenhum grande spoiler da obra. Eu quero que você se interesse para quando puder ler esse quadrinho, porque é muito interessante, você não tem noção. Então vamos começar a falar da história. A narrativa é a seguinte. Pinóquio ele é um androide parecido com um robô. É tipo aquela animação Pinóquio 3000, só que para maiores de 18 anos. E aí, como eu falei nesse vídeo que eu vou deixar aqui nos cards, a história original do livro lá de 1800 também é sombria, porque o Pinóquio no final é morto, enforcado, ele mata o querido falante e outras coisas. Então aqui o Víntilos ele pega essa base, mas cria sua própria história, onde o Pinóquio passa por situações manipuladoras e tal. E assim como no original, ele também insere alguns assuntos políticos. E esse quadrinho tá longe de ser para criança, obviamente, porque há sexo, violência, sangue, cadáveres, uma história no ar, adulta, que às vezes é tanto comédia quanto tragédia. Enquanto você tá vendo as imagens passando aí, você deve estar estranhando que o Pinóquio não é de madeira, porque assim, nessa história ele é de metal, sendo um androide parecido com um robô, porque o Gepeto construiu ele como uma arma para poder vender para os militares e ganhar muito dinheiro. Ele aparenta ser um bonequinho inocente, mas tem um poder de destruição em massa. Ou seja, inocente, mas mortal. Então, isso já destoa de tudo que conhecemos do personagem, e é o que torna interessante. O Gepeto aqui é um homem com ganância que quer lucrar com a guerra. Inclusive, ele é casado. E aí a situação bizarra começa a partir do fato que, enquanto ele não consegue vender o Pinóquio, coloca o personagem para fazer alguns serviços em casa. Então, assim, logo de início a gente não tem ideia do poder que o Pinóquio tem. O mais engraçado é que, além dele ser poderoso, é um grande de um talarico. Porque ele fica em casa sozinho com a esposa do Gepeto, e algumas coisas bem estranhas começam a acontecer. Se você não tirou as crianças da sala no início desse vídeo, eu sugiro que tire agora, porque eu vou começar a descrever cenas impróprias. Porque tem uma cena em que a mulher do Gepeto pede pro Pinóquio passar bronzeador nela. Até aí ok, só que o desejo carnal passa a aflorar no boneco. E aí ele começa a criar uns tentáculos que vão alisando o corpo dela e até entrando em partes íntimas. É bem bizarro. E o pior, isso vai dando ideias para essa mulher. Convida o Pinóquio para ir para a cama. Só vai piorando mesmo. Vamos lá. Quando chega na cama, ela tira a calça do Pinóquio, só que percebe que ele é liso, não tem nada lá embaixo. Aí você pode pensar, então aí ela já desistiu de fazer outras coisas, né? Pior que não. E ela olha para cima e vê o nariz do... Porque aí ela olha para cima e vê o nariz do Pinóquio. E pensa, dá para se divertir. Então acontece que essa mulher parte para cima do Pinóquio e manda bala. E aí aquela cena, a mulher fazendo com o nariz do Pinóquio. Só que um pouco antes disso acontecer, é explicado na história que ele ter o nariz grande não é pela questão da mentira e tal, e sim porque é um lança-chamas, afinal ele é uma arma. E aí chega uma hora que ele se empolga, sei lá, e acaba soltando o lança-chamas, e a mulher morre carbonizada enquanto mandava ver em cima do Pinóquio. É uma cena engraçada, grotesca, tudo ao mesmo tempo. E aí o Pinóquio liga o dane-se. Depois disso, vai embora. Então o Gepeto, que estava trabalhando, sei lá, fazendo o quê, chega em casa. Quando ele abre a porta, ele sente aquele cheiro de queimado. Pensa, o jantar queimou. Só que quando ele chega na cozinha, não tem nada. Então ele sobe pro quarto. E quando abre a porta, ele encontra os restos da mulher incinerados lá em cima da cama. E fica horrorizado com aquela cena. E aí o que ele faz em seguida? Esquarteja, coloca os restos mortais em um saco e enterra para poder esconder, visto que se ele chamar a polícia, vão incriminá-lo por ter criado o Pinóquio como uma arma. Aí você pensa, então é assim que acaba a história? Não, porque o que eu estou contando aqui é só o comecinho. Isso aí é só a ponta do iceberg. Vão piorar bastante, só que eu não vou contar tudo. Aqui só foi uma das situações específicas que eu separei para contar. Então, com base nisso que eu acabei de falar,
fizeram um Pinóquio comedor de casadas, para vocês verem o nível do negócio. E agora, continuando a distorção dos personagens do universo Pinóquio dessa obra, vamos falar um pouco do grilo falante, que aqui não existe, é uma barata. Eu sou cretino, filho de uma égua, filho daquele que rostifuso, forno manso. E o pior é que é tipo essa baratinha mesmo. Só que a diferença é que aqui ela não sabe quem é o Pinóquio, nem nada, nem tá lá para aconselhar ele, porque ela mora dentro do Pinóquio. Então ela tá lá vivendo de boa e o vê como uma casa. Em dado momento, ele inventa de instalar uma TV a cabo e para isso começa a mexer nos fios do Pinóquio achando que é o da TV. E assim buga o sistema e ele cria tipo uma consciência. Entretanto, o Pinóquio, após isso, não opta por ações incorretas para aprender com isso e tal, igual o livro ensinou. Acaba que ele não toma a decisão de fazer alguma coisa. Ele acaba sendo jogado para lá e para cá. E aí os fatos que vão acontecendo, ele não tem muito controle. É tipo a situação do acaso. E assim, aqui, assim como no livro ou na animação, o Pinóquio vai parar em várias situações. Porém, aqui o autor faz o seguinte, ele usa essas situações para fazer críticas sociais e políticas. Como, por exemplo, ao invés de ir parar em um teatro de bonecos, o Pinóquio vai parar numa fábrica de brinquedos que vive de trabalho escravo infantil. E quando as crianças desmaiam de exaustão, elas são jogadas em uma fornalha. Vê que pesado. E aí o Pinóquio chega lá e logo vira um funcionário exemplar. Só que secretamente ele começa a construir brinquedos que na verdade são armas de verdade. Tipo, tem um mini tanque de guerra que atira de verdade, uma boneca que tortura e explode e assim vai. Então esses brinquedos vão sendo vendidos e vão parar na mão de crianças ricas. E acaba virando uma carnificina, várias mortes e tal. Então o dono da fábrica fica puto e joga o Pinóquio numa fornalha. Porém, ele é de metal e não queima. Isso acaba causando uma grande explosão e no meio da confusão ele consegue libertar as crianças. E depois vai embora e acaba indo parar em uma outra confusão. Então para você ver que o autor aproveita das situações para fazer críticas sociais e políticas. Onde o boneco vai passando por dentro de tudo, digamos assim, que compõe o mundo moderno. Como eu falei, ele é conduzido pelos acontecimentos. Inclusive, cada personagem ao redor do Pinóquio é uma representação de uma chaga social. Tem a ganância, maus tratos, vício, abuso infantil, abuso sexual, corrupção, manipulação. Então, o quadrinista esfrega mesmo as críticas na cara do leitor e deixa impacto. E a pergunta crescente a cada vez que a gente está lendo e vira uma página é: até onde isso vai chegar e como vai terminar? E é uma estrutura narrativa muito interessante. Ela é meio que um Pulp Fiction, onde tem personagens em locais isolados e acontecimentos que parecem não ter nenhuma conexão, mas só que eles se unem e se costuram conforme a história avança. Então, no final, tudo meio que está conectado. E quem está lendo consegue montar uma linha cronológica, conectando tudo que aconteceu desde a primeira página até a última. Então, é uma história bem amarradinha. Por exemplo, a barata que vive dentro do Pinóquio tem a sua própria linha de história, mostrando o que aconteceu com ela e tal, assim como outros personagens. Inclusive, eu não vou dar spoiler do final, claro. Só que durante todos os acontecimentos bizarros dessa HQ, o Pinóquio é conduzido por um olhar vago. Ele não reage, não questiona. Age como um robô, afinal ele é um. Só que no final, no último instante, com apenas um quadro, o autor planta uma dúvida na cabeça da gente que está lendo. É um simples gesto, mas que faz a gente refletir sobre a história inteira. Então, mesmo depois que acaba, você fica pensando a respeito daquilo. E falando aqui rapidamente do estilo visual do quadrinho, as múltiplas tramas que acabam cercando Pinóquio são emolduradas em diversos estilos de desenho. E isso é muito legal. É como se cada um tivesse o seu tom de desenho. A impressão é que em alguns momentos a gente está diante daquelas artes underground americana, em outra parece que estamos diante de páginas cômicas de jornais do século XX, em outra de quadrinho francês de humor, em algumas até mesmo de pintura impressionista. Então, tem diversas técnicas que enriquecem a história visualmente. Então, é feito com uma maestria incrível. Então, galera, se você tiver a oportunidade de comprar ou de ler esse quadrinho, eu sugiro que faça porque é muito legal e vai te deixar bem reflexivo depois. Então, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!